Em 26 de julho de 1931, na cidade de Itabirito, em Minas Gerais, filho de João Veríssimo da Silva e Corina Silva, nasce um dos maiores jogadores e treinadores da história do futebol brasileiro, Telê Santana da Silva, ou simplesmente Fio de Esperança ou Mestre Telê. Hoje vamos conhecer um pouco da carreira do mestre e mostrar a sua contribuição para a história do futebol. Como a maioria dos jovens da época, Telê começou a trabalhar cedo e aos finais de semana jogava futebol nos campinhos de terra da região mineira. Em 1945, Telê iniciou a carreira no Clube Juvenil Itabirense Esporte Clube. No Itabirense, além de jogar, o jovem Telê fazia serviços gerais para o clube, como arrumar cerca, pintar paredes e plantava grama, realidade de vários jogadores no início de carreira da época. Inicialmente, Telê jogava como goleiro e logo depois mudou para a meia-direita. Telê também teve uma passagem pelo clube América de São João del Rei, onde o seu pai, João Veríssimo, mais conhecido como Zico, era o presidente. Em 1949, Telê chegava ao Rio de Janeiro para fazer testes no time juvenil do Fluminense, seu time de coração. Pelo seu talento com a bola, Telê foi aprovado. Nessa mesma época, Telê também jogou na base do Botafogo em 1950 e retornou no mesmo ano ao Fluminense, onde conquistou seu primeiro título com a camisa do tricolor, o Campeonato Carioca da categoria juvenil. Em fevereiro de 1951, Telê assinou seu primeiro contrato como jogador profissional. Pela camisa do Fluminense, Telê Santana jogou 557 partidas e marcou 165 gols, conquistando o Campeonato Carioca de 1951 e 1959, Torneio Rio-São Paulo de 1957 e 1960 e a Copa Rio de 1952. Um fato curioso pela sua passagem pelo tricolor como jogador foi a escolha de seu apelido, Fio de Esperança, que veio de um concurso organizado pelo Jornal dos Esportes em 1956. Antes de ser o Fio de Esperança, Telê era conhecido como Fiapo e Tarzan das Laranjeiras. Depois do Fluminense, Telê jogou no Guarani em 1960 até 1962 e encerrou a sua carreira no Madureira em 1963. Porém, depois de 2 anos, aposentado como jogador, Telê voltou a jogar, mas pela camisa do Vasco, em algumas partidas em 1965. Como treinador, Telê iniciou o seu trabalho pelo Fluminense em 1967 no time juvenil. No ano seguinte, conquistou o título carioca e foi promovido a treinador no time principal daquele mesmo ano, em 1969. Conquistou o campeonato carioca pelo time principal, porém no ano seguinte, Telê deixava o tricolor por causa de um desentendimento. Em 1970, Telê assumiu o Atlético Mineiro, sendo campeão do Campeonato Mineiro daquele mesmo ano, e em 1931 conquistou o primeiro Campeonato Brasileiro. Além de Fluminense e Atlético, Telê passou pelo São Paulo, Botafogo, Grêmio, Palmeiras, Al-Ahly da Arábia Saudita e Flamengo. Em 1980, Telê assumiu pela primeira vez a seleção brasileira, integrando Zico, Sócrates e Falcão, entre outros. Com um futebol envolvente e contagiante, a seleção encantou na Copa de 1982 na Espanha, porém foi eliminada pela Itália nas quartas de finais por 3-2, que acabou sendo a campeã nessa edição. Depois da eliminação, Telê deixou a seleção brasileira e foi treinar o Al-Ahly da Arábia Saudita. Em 1985, Telê assumiu novamente a seleção brasileira. Chegou até as quartas de finais da Copa de 1986 no México, mas foi eliminada pela França em disputa de pênaltis. Em alguns dias depois da Copa, Telê anunciava que estava deixando o futebol. Porém, foi por pouco tempo. Em 1987, retornaria ao Atlético Mineiro e conquistando o Campeonato Mineiro de 1988. Em 1990, na sua segunda passagem pelo São Paulo, iniciava a era Telê. No São Paulo, Telê viveu os melhores anos de sua carreira como treinador, conquistando vários títulos pelo clube. Em 1991, Telê ganhou o Campeonato Paulista e no mesmo ano o Campeonato Brasileiro.
Em 92, conquistou o Paulista, Copa Libertadores e a Copa Intercontinental. Em 1993, ganhou a Supercopa Libertadores, Recopa Sul-Americana e novamente a Copa Libertadores e a Copa Intercontinental. E em 94, conquistou a Recopa Sul-Americana. Em dezembro de 1995, Tele estava de férias em Porto Seguro quando sentiu um mal-estar e no início de 1996 chegava ao fim a carreira de um dos maiores treinadores do mundo. Tele foi diagnosticado com isquemia cerebral. Ao decorrer dos anos, a saúde do mestre acabou piorando. Em 2003, Tele teve a parte da perna esquerda amputada, o que deixou toda a população brasileira em aflição. Em 21 de abril de 2006, depois de ficar cerca de um mês internado devido a uma infecção intestinal, aos 74 anos, Tele Santana faleceu em Belo Horizonte, no Hospital Felício Roxo. Tele contribuiu muito para a evolução do futebol brasileiro. Com sua personalidade forte e perfeccionista, é lembrado até hoje pelos títulos importantes que conquistou ao decorrer da sua carreira e seu jeito forte de treinar, e é reconhecido como um dos melhores treinadores do mundo.